Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de robótica educacional. Eu, professora Emília, estarei com vocês, meus alunos do 9º ano. Hoje, nós trataremos de outras questões relacionadas à robótica. Já vimos na aula passada a relação da montagem e como ela é necessária relacionada à programação, que será o nosso assunto de hoje. Quando se trata de programação, a gente precisa sempre falar sobre várias coisas. A primeira coisa que nós vamos tratar hoje é o que é efetivamente uma programação. Você sabe? Você já se perguntou qual é a lógica de um programa e como ele foi constituído? Vamos ver aqui, ó. A programação, ela é feita para que computadores funcionam segundo um grupo de instruções, que chamamos de programa. Ou seja, este programa, ele é feito sobre esse grupo de instruções, um conjunto de instruções que dá ao programa a sua utilidade. Essa utilidade é a programação. Vejam só, se um computador não tem uma programação efetiva, ele não vai funcionar. Assim é também para um software ou um aplicativo de celular. Assim, temos configurações específicas para cada tipo de funcionamento. Por isso que temos tantos aplicativos ou tantos softwares e precisamos sempre estar atualizando as nossas programações ou os nossos celulares, não é verdade? Observe que na programação ela pode acontecer de várias formas e essas diversas formas são chamadas de linguagens de programação, que são o quê? Essencialmente criadas em conjuntos limitados de comandos para dizer aos computadores o que fazer. Limitados, sim. Não é que toda a linguagem de programação tenha lá a sua imensidade de comandos. São alguns comandos que são utilizados para determinar exatamente o que se vai fazer e como se vai fazer. Dentro desses conjuntos, existe uma prescrição, uma escrita desses comandos. Existem uma diversidade de linguagens de programação, sendo algumas delas as seguintes. Vamos ver. A primeira que a gente vai ver chama-se programação em setas. Aqui a gente tem alguns comandos em setas, como por exemplo, a bandeirinha verde, o para frente, a direita e a esquerda. Esse tipo de programação ela é utilizada essencialmente para fazer o planejamento das ações e como essas ações vão funcionar. Elas refletem uma realização do pensamento computacional, que é um dos tópicos que nós vamos estudar aqui na aula. Agora, a programação em setas não é a única existente. Existe também a programação em blocos. Vejam ali, esses blocos vermelhos que vão formar, dentro de uma escolha do programador, uma programação efetiva. Observem aqui essa programação. Por exemplo, clicando, na bandeirinha, ou quando a bandeirinha for clicada, o carro para frente na velocidade de 100, duração de 1 segundo. Novamente, carro para frente, velocidade de 100, duração de 1 segundo. E depois o carro vai virar para a esquerda, velocidade de 100, duração de 1 segundo. Dentro dessa programação, existe uma escrita específica relacionada ao comando que esse carro vai fazer. Esse tipo de programação é utilizado no M-Designer e programa aqui os nossos kits do Ludobot. Mas veja, esse tipo de programação você vai utilizar principalmente lá na escola, quando você retornar às aulas e ter acesso a esse kit. Mas não fique assim, preocupado, porque é importante a gente aprender a relação da programação em setas e tudo o que a gente pode fazer com essa relação efetivamente na resolução de problemas e criando possibilidades. Vamos ver algumas outras linguagens de programação? Para tudo que fazemos num computador ou smartphone, há algum tipo de código por trás dizendo-lhe o que deve fazer. Mas você já se perguntou como este código é escrito? Assim como existem milhares de idiomas no mundo digital existem toneladas de linguagens de programação diferentes. E são elas que fazem com que grande parte da tecnologia que usamos hoje funcione. Uma linguagem de programação
é composta de termos e comandos específicos que são usados para criar páginas web, aplicativos e basicamente qualquer tipo de software. Essas são apenas algumas das linguagens mais populares, mas existem muitas outras. Isso ocorre porque cada uma funciona de forma diferente. Para entendermos isso, vejamos um exemplo. Existem muitos tipos de veículos no mundo, e a maioria pode transportá-lo de um ponto A para um ponto B, mas sua escolha depende de várias coisas. Alguns são mais rápidos, já outros exigem mais habilidade ou treinamento para serem dirigidos. Em certos casos, um veículo pode funcionar melhor que outro, como quando se trata de levar objetos pesados, por exemplo. De um modo geral, todos os meios de transporte podem realizar essas tarefas, mas tudo depende do que você preferir. Essas características também são aplicadas às linguagens de programação. Sem as linguagens de programação, grande parte da tecnologia que usamos todos os dias seria inútil, porque simplesmente elas são as bases de todos os nossos softwares. GCF Global, criando oportunidades para uma vida melhor. Observaram aí que nesse vídeo que trata das linguagens, temos uma infinidade delas. Algumas até que vocês já podem ter ouvido, como a Java, a Script ou outras, certo? Mas veja, essas linguagens, elas são especializadas e são mais adequadas, cada qual para uma coisa específica. Então, não existe uma linguagem melhor ou pior do que outra. Existem linguagens específicas para resolver alguns problemas. Aqui a gente utiliza a linguagem de blocos, né, para programar os nossos carrinhos, as nossas montagens relacionadas ao Ludobolt. Para isso, eu quero mostrar para vocês como que funciona uma dessas programações. E a gente vai ver exatamente como funciona aqui essa programação do ônibus em movimento. Esse ônibus foi construído pelo Ludobolt e, construído por nós, utilizando o Ludobolt, me desculpem. E ele vai andar aqui e eu vou mostrar para vocês como que funciona. Vamos ver no detalhe? Então vejam só, aqui a gente tem o nosso ônibus, que foi construído com o kit do Ludobolt, observem, ele tem aqui, ó, algumas vigas, aqui a gente tem o nosso motor e o nosso centro tecnológico aqui, aqui outras vigas para constituí-lo. Aqui a gente tem, ó, eixos e rodas, aqui também, E aqui a gente tem os sensores. Neste caso, eu quero que vocês observem que a gente vai estar utilizando o sensor de linha. E esse sensor é que vai fazer com que esse carrinho aqui, esse ônibus, faça um percurso diferente, certo? Observem aqui dentro também que aqui a gente tem a conexão, o fiozinho, E está conectado aqui ao centro ali tecnológico, o nosso cérebro. Vamos ver como é que ele funciona. Eu vou colocar aqui, a gente vai ligar e a gente vai verificar como é que ele vai fazer esse percurso sobre a linha. Observem que ele vai lentamente, porque isso foi programado especificamente, e ele vai corrigindo o seu percurso de acordo com a utilização do sensor de linha, que é essa parte azulzinha que você está vendo aqui, ó, é uma luz do sensor e ele vai sempre corrigindo o seu trajeto de acordo com aquilo que ele está funcionando. Mas vejam só, é um ônibus? É um ônibus. Eu posso, inclusive, utilizar da seguinte forma. Eu posso trazer uma fantasia para ele, ó, e deixar ele com mais carinha ainda de ônibus, certo? Por que a gente utiliza às vezes as fantasias? A gente já usou na aula passada a fantasia do carrinho, Para que a gente possa demonstrar alguma coisa de uma forma mais clara. Então vamos ver ele funcionando aqui com a nossa fantasia, vai funcionar exatamente igual. Vejam lá, continua funcionando o sensor, E ele continua andando aqui na nossa linha preta. Por que eu estou destacando essas questões? Porque agora a gente vai ver a nossa
programação desse carrinho. Observem comigo. A programação. Quando for clicado na bandeirinha verde, olha lá, quando a bandeirinha verde for clicada, sempre, observem que tem ali algo bem importante, que é esse sempre, né? Ele diz pra gente que o carrinho não vai parar, que o ônibus não vai parar, ele vai continuar. Enquanto tiver uma linha preta, ele vai continuar andando. E ali dentro tem o bloco vermelho, seguir a linha preto com velocidade 50. Observe que ali onde está o preto, eu poderia escolher uma outra cor, por exemplo, a cor vermelha ou alguma outra cor. E a velocidade eu que determino. Ali eu coloquei 50. Então observem que ele está andando bem devagarzinho por causa da velocidade determinada. Vejam só, a possibilidade de troca de velocidade de cor de linha, ela vai estar sempre ali. Mas a gente precisa destacar que esse sempre possibilita com que o ônibus não pare o seu movimento. Então, são pequenos detalhes numa programação que fazem toda a diferença. Nessa programação em bloco, a gente tem essa variável aí do sempre. Mas que tal a gente fazer alguma coisinha diferente? Vamos ver ali, ó, que tal programarmos o nosso carrinho do Ludo para realizar uma ação. Que carrinho é esse? Aquele que a gente construiu na aula passada. Vocês se lembram que ele andava para frente? E como que foi feita essa programação do para frente? A gente vai ver agora. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa programação utilizando o mDesign. A primeira coisa que vamos observar é se o nosso carrinho está conectado ao computador e, em seguida, vamos conectá-lo ao programa. Observe como ficou o nosso programa. Ficou verdinho, certo? Aqui ao lado nós temos os blocos de programação, que para utilizarmos basta clicar em cima dele, arrastar para o meio desta tela. Sempre iniciamos com a bandeirinha verde, quando for clicado. Este é o nosso primeiro bloco. Você já colocou a bandeirinha verde, certo? Agora, vamos para o bloco sempre. Encaixe ele aqui embaixo. Se eu quiser excluir um bloco, que não é o que eu vou utilizar, eu clico em cima, arrasto e puxo novamente. Ele foi excluído. Para esta programação, vamos utilizar o bloco espere e vamos modificar 3 segundos. Este segue significa segundos. Então, no bloco IBB, vamos colocar o nosso carrinho em movimento para frente. Observe. Carro para frente, velocidade, e eu posso alterar esta velocidade e alterar os segundos também. Assim que eu terminar a minha programação, eu venho em upload do programa e ele será carregado no meu carrinho. Pronto, tudo certo. Agora vamos testar? Viram e observaram como que funciona para realizar a programação no mDesigner? Foi colocado ali bloco por bloco e eles se encaixaram para realizar a programação. Agora a gente tem aqui o nosso carrinho da semana passada, que lá nós trabalhamos a questão da montagem. Observem que ele está montado da mesma forma. E aqui a gente vai colocar ele para funcionar. Acompanhem comigo. Olha lá, vou colocar aqui e ele vai andar. Vejam que ele parou, certo? Vamos repetir aqui a programação. Por que que ele para? Observem. É super importante a gente colocar a relação da importância daquele sempre. Lembram lá? Ó, parou. Na programação do carrinho, não existiu a palavra sempre na programação. Então ele anda e para. E aí eu preciso clicar novamente na bandeirinha, que é o quê? Ligar aqui novamente, ó. Espere. E aí ele vai andar. Vejam só, como ele não possui a palavra sempre,
ele faz um movimento e para. No nosso ônibus, ele tinha lá a variável sempre e é por isso que ele continuava automaticamente. Agora, eu quero trabalhar com vocês uma outra coisa, que é, na verdade, a programação desplugada. Vocês já ouviram falar da programação desplugada? Com certeza ouviram falar da questão do plugado. Mas o que é mesmo o plugado? É quando nós estamos conectados aos nossos aplicativos, ao nosso celular, à televisão, à internet e tantas outras coisas que existem por aí. O desplugado é exatamente ao contrário. Peraí, professora, a gente está na aula de robótica e você vai me desplugar do computador? Exatamente, porque ela é de suma importância para a gente fazer o planejamento e trabalhar a questão do pensamento computacional e a forma como eu vou realizar essa programação. Então, antes de eu começar a programar, eu preciso aprender a pensar como um programador. Na programação desplugada, eu tenho aqui, ó, a seguinte linguagem, os comandos efetivos. O início, que é a bandeirinha verde, ali o para frente, que é uma seta azul, para frente. Depois eu tenho a seta amarela, que é o vire à esquerda, e a outra seta, que é o vire à direita. Observem que elas são diferentes umas das outras. Por que é importante eu ter esse comando específico? Para que eu saiba exatamente o que eu vou fazer. Vamos então ao nosso primeiro desafio, desafio número 1. E observe ali que a gente tem a nossa lâmpada da aula passada que traz a lógica da programação. Vamos lá? Para isso, a gente vai utilizar a nossa malha e vamos trabalhar com a programação em setas. Pessoal, então vamos utilizar agora os nossos comandos para a gente fazer o nosso desafio número 1. Quais são esses comandos que a gente vai utilizar? Esses aqui, ó, a gente já tem eles aqui. E eu tenho cards, eu fiz cards, mas vocês aí, se quiserem acompanhar, podem fazer só como desenho e etc, tá? O comando de iniciar, que é a bandeirinha verde. O comando de vire à esquerda, que é essa seta amarela. O de vire à direita, que é a seta roxa. E o de vá para frente, né? Ande à frente, que é essa seta azul. Observe principalmente o formato das setas, porque isso que é importante e não a cor. A cor a gente só colocou aqui para dar, assim, uma ajudinha, né? Mas o que é importante mesmo é o formato das setas. Normalmente, numa linha de programação, essas setas são todas pretas, ok? O que é uma linha de programação? É o que a gente vai ver agora para resolver esse desafio. Observem aqui que o desafio é chegar até a caixa do Ludobolt que está no meio da malha. Por que eu vou chegar até lá? Esse é o meu objetivo. E partindo da onde? Isso é bem importante, porque se eu partir daqui, eu tenho um tipo de linha de programação, daqui eu tenho outro tipo de linha de programação, daqui eu tenho outro tipo de linha de programação. E o que é essa linha de programação? É o pensamento que eu tenho que fazer a respeito de como chegar até o meu objetivo, certo? Então, vamos primeiro pensar, planejar como que eu faço para chegar lá, tá? Vamos iniciar aqui com a bandeirinha verde, que ela é sempre o indicativo do início da nossa linha de programação. E vamos utilizar as setas azuis de para frente, ok? Pensando que eu estou saindo daqui, ó. Esse aqui é a minha saída, ok? Então, eu estou utilizando aqui 3 setas para frente, 4 setas para frente. Vamos observar se este pensamento, se esta programação vai funcionar. Então, saindo daqui, certo? Eu vou andar 4 para frente. 1, 2, 3, 4. Observem que esse pensamento não funcionou, essa linha de programação não funcionou, porque eu passei reto, a minha caixa do Ludobolt ficou aqui atrás e eu não consegui chegar até ela. Combinado? Então, eu preciso reavaliar o que eu fiz de errado na minha linha. Toda vez que uma linha de programação dá errado, ou quando uma programação é escrita e não funciona, a gente chama de bugs. E então agora eu acabei de fazer um bug. O que é importante eu saber? Que isso é comum.
e sempre eu vou fazer uma linha de programação, testar essa linha e durante o teste é que eu vou descobrir se ela funcionou ou não do jeito que eu esperava. Aqui a gente observou que ela não funcionou porque eu passei aqui do nosso objetivo, que é chegar até a caixa, certo? Então eu tenho que reavaliar, eu preciso de 3 para frente para chegar até aqui. E aí eu preciso de uma outra seta, certo? A seta talvez de virar a minha direita ou a minha esquerda? A minha direita, certo? Só que eu tenho que explicar para vocês uma coisa bem importante, que é o quê? As setas de virar à direita e virar à esquerda, elas apenas mudam o lado em que o objeto ou a pessoa está. Então, se eu estou virada para vocês e coloco uma seta de vire à direita, eu vou virar para a minha direita. Se eu estou aqui deste lado aqui e coloco uma seta de virar à esquerda, eu vou virar a minha esquerda. Agora, como é que funciona isso? Ela não te dá uma casinha aqui na malha, certo? Isso é super importante, ela só te dá uma direção. A direção de virar à direita ou de virar à esquerda, mas você continua sempre no mesmo quadradinho. Vamos observar então a nossa linha e vamos arrumar. Já sabemos que 4 não funciona. Precisamos de 3 e aí nós vamos virar à direita. Vamos virar à direita. Vamos caminhar então mais uma casa e vamos virar. Já chegamos lá, será? Deixa eu ver. 1, 2, 3, virou à direita e aí andei uma casa. Será que isso vai funcionar? Vamos tentar. Saindo daqui, certo? Eu vou 1, 2, 3, virei à direita e andei uma casa. Eu cheguei na casa do Ludo? Cheguei. É sempre importante, eu tenho que programar exatamente até a casa. Então eu consegui o meu objetivo, que era chegar aqui na casa do Ludo. Agora eu pergunto para vocês, será que essa é a única forma de chegar até aquela caixa? Ou até aquela casinha? A gente precisa observar que existem muitas possibilidades de programação. Vamos ver uma outra linha? Por exemplo, eu vou tirar aqui, ó, e vou fazer a seguinte linha e a gente vai ver se vai dar certo. 2 para frente, aí eu vou virar à direita, vou andar uma para frente, vou virar à esquerda e aí eu vou andar mais uma para frente. Será que essa linha de programação vai funcionar? Vai dar certo? Vamos testar. Porque existem muitas formas. Professora, por que você vai... Já cheguei lá, já resolvi o problema, o desafio. Mas eu estou mostrando para você que existem várias formas de se pensar e várias formas de se resolver um desafio. E isso faz da robótica e da própria programação um quebra-cabeças surpreendente e super bacana, certo? Vamos testar lá. Bandeirinha de início, eu ando 1, 2 e viro à direita. Lembrando que a direita é só a direção. Virei à direita. E aí eu ando uma casinha para frente e viro à esquerda. E aí eu ando uma casinha para frente, chegando aqui aonde está o Ludo. Essa linha de programação funcionou ou não funcionou? Funcionou, certo? Então observem essa linha de programação lá no slide. Saída da bandeirinha verde, 2 para frente, uma à direita, para frente, uma à esquerda e para frente. Existe essa possibilidade, então, de linhas diferentes darem no mesmo lugar. Isso depende da forma como eu, programador, percebo a relação da malha e o que ela quer fazer. Agora eu desafio vocês da seguinte forma. Olha aqui comigo. Criando novos comandos. Observem. Nós vamos ter novos símbolos que representam comandos abaixo. Aqui a gente trabalhou com frente, direita, esquerda, mas a gente poderia ter outros comandos, porque quem cria esses comandos é o programador. E eu vou criar aqui esses outros comandos aqui, que é o pular, uma mola, o pegar uma mãozinha, o para trás, uma seta para baixo e o repetir, que são essas
duas setas aí que se complementam em um círculo. Agora eu pergunto para vocês, a gente poderia ter outros símbolos para outros comandos? Com certeza, vai da criatividade de vocês, se em algum momento vocês quiserem fazer esses cards que a gente tem aqui e utilizar esses outros comandos, certo? Professora, eu tô vendo aqui que na sua linha de programação e nos seus comandos, você possui apenas os cards de iniciar, para frente, esquerda e direita. Como é que você vai fazer agora que você não tem os cards novos, porque a gente acabou de criar? Eu vou utilizar as canetas e vou desenhá-los. Então observe aqui, eu vou desenhar aqui embaixo, ó. Eu vou desenhar o pular, que é uma mola, certo? Aqui, ó, fazer um pouquinho mais grosso para aparecer aí para vocês. Vou desenhar também a mãozinha, só que assim, eu desenho do meu jeito, vocês desenham do jeito de vocês, combinado? Então, aqui é a mãozinha. Aí a seta para trás eu vou desenhar de laranjado, é uma seta para baixo. Vamos dar uma pintada aqui, ver se melhora, ok? Estão enxergando? E eu vou também utilizar o repetir, que é dessa forma aqui, que é essa seta que se complementa em um círculo, ok? Olha lá. Tudo bem até aí? Esses foram os comandos criados agora. E aí, eu quero saber de vocês. Para que eu crio novos comandos? Que pergunta, professora? Que pergunta é essa? Vê se você faz esse tipo de pergunta para mim. Para que a gente cria novos comandos? Bem simples, para que a gente possa resolver outros problemas, outros desafios. Vamos observar o desafio número 2. Olha lá. O desafio número 2 vai ser o quê? Observem aí na tela. Eu vou colocar para você ler. Vamos recuperar a caixa do EV3 que está no final da malha. Olha lá. Agora a gente tem uma caixa do EV3 lá no final da malha e é essa caixa que a gente vai ter que recuperar. Combinado? Mudou aqui o nosso desafio e a gente tem agora também outros comandos para que a gente possa trabalhar aqui junto com vocês. Observem esses comandos novos na tela, eu vou deixar aqui para vocês olharem, olha lá. Início, para frente é uma seta azul, vire à esquerda uma seta amarela, vire à direita a seta roxa, o pular, que é a nossa molinha, o pegar, que é a mãozinha, o para trás, que é a seta laranja, para baixo e o repetir as duas setas. Agora vamos ver aqui como é que a gente vai programar, certo? Vamos dar uma olhada. Vou reforçar aqui para vocês verem. E vou também tirar essa linha de programação aqui, porque ela não funciona mais, porque o nosso desafio mudou. O nosso objetivo agora é qual? É chegar lá na caixa do EV3. Vocês lembram o que é um EV3? A aula passada a gente utilizou ele aqui como um carrinho. E ele ia para frente, dava algumas voltas, vocês se recordam? Como é que eu vou fazer uma linha de programação para chegar lá no EV3? Pensem aí, olhem a malha. Agora a gente vai determinar qual é o lugar que a gente tem que sair, certo? Se eu sair daqui, eu tenho uma programação. Se eu sair daqui, eu tenho outra. Vamos fazer um teste inicial. De que forma? Vamos sair aqui do final, certo? E vamos pensar que eu saindo daqui, eu tenho que chegar até a caixa do EV3. Que tipo de programação que eu tenho que fazer? Já sabem a resposta, provavelmente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 setas para frente e com certeza eu chegaria lá no EV3, não chegaria? Tranquilamente chegaria. Só que nesse desafio, eu resolvi ficar, assim, um pouquinho mais exigente, né? Então eu vou pedir para vocês que, antes de chegar lá no EV3, a gente tem que pegar a caixa do Ludo. Pegar a caixa do Ludo
Exatamente. Então a gente vai ter que usar um dos nossos comandos novos, que é o pegar. Bom, para eu pegar a caixa do Ludo antes de chegar no EV3, eu não posso fazer esse caminho aqui, certo? Então, eu vou sair daqui, onde eu estava saindo anteriormente, tá? E aí a gente vai fazer a programação. Vamos lá. Eu tenho que pegar a caixa do Ludo. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 e virar à direita. Então, primeiro a bandeirinha de saída. 1, 2, 3 e virar à direita. Certo? Até aqui eu cheguei aonde? 1, 2, 3 e virei à direita. Não peguei a caixa do Ludo, porque veja, eu não andei para frente. Então eu tenho que andar mais uma para frente para chegar até a casinha onde está o Ludo. Chegando ali, eu preciso fazer o que mesmo? Pegar. Então, vamos lá. Vamos utilizar a nossa caneta e vamos pegar o Ludo. Certo? Pegar também não me dá uma casinha para frente ou para trás, só me dá uma ação dentro da malha, assim como o direito e o esquerdo. Peguei, e aí eu tenho que andar uma para frente e virar à esquerda. Vamos lá, uma para frente, viro à esquerda e tenho que andar ainda quantos para chegar até o EV3? 1, 2, 3. Por que 3, professora? Porque eu preciso chegar exatamente aqui na casinha onde está o EV3. Eu não posso chegar aqui e achar que eu já cheguei no lugar onde está o nosso objetivo. Então, vamos lá. 3. 1, 2, 3. E agora a gente vai fazer a execução. É como se lá no nosso programa a gente estivesse clicando na bandeirinha verde e começando a verificar se essa programação deu certo. Vamos tentar? Então vamos lá. Eu saí daqui e aí eu tenho lá 3 para frente, certo? 1, 2, 3 para frente e aí eu vou virar à minha direita. Direita. Ando uma para frente, cheguei na casinha do Ludo, né? Lembrando que eu tô olhando para lá. E aí eu tenho que pegar. Eu pego o Ludo e ando uma casinha para frente. E viro à esquerda, à minha esquerda. E aí eu vou andar 3 para frente. 1, 2, 3. Cheguei aqui na casinha do EV3. Se eu for pegar o EV3, eu tenho que colocar um último comando lá. Qual é o último comando que eu tenho que colocar lá? Se eu quiser pegar aqui essa caixa, o comando de pegar novamente, certo? Então eu pergunto para vocês, fácil ou difícil? Muito fácil, ainda mais que a gente fez todo mundo junto aí, certo? Então, vamos lá. Peguei a caixa do EV3 agora e a caixa do Ludo. Vou devolver aqui e a gente vai executar novamente saindo daqui, certo? E no final eu acrescentei uma mãozinha de pegar, um comando de pegar, certo? Agora, e se eu quisesse pegar a caixa do EV3 e sair da malha? Eu posso colocar o quê? Mais uma seta e aí eu saio para fora da malha, completando todo o meu percurso. Vamos testar? Olha lá. 1, 2, 3, virei à direita, andei 1, peguei aqui o Ludo, ando mais um para frente e viro à esquerda. 1, 2, 3, pego o EV3 aqui e ando um para frente e saio da malha. Veja só, ficou apertadinho ali aqui na sala, mas aí na sua casa você pode ter outros espaços e etc. Tirando isso, eu posso ver outros caminhos também para chegar a executar essa programação ou chegar à resolução desse desafio. E todos eles podem estar certos, ok? Por isso eu quero saber de vocês. Vamos ver mais um desafio? Olha lá na tela. Desafio 3.
Pessoal, então vamos ver qual é o desafio número 3. Leiam comigo. Vamos repetir a programação utilizada no desafio anterior, mas não poderá usar a seta virar à direita. Observe então o seguinte, dentro desse desafio de lógica, eu não posso utilizar as setas de virar à direita, que são essas setas aqui. Então eu até vou tirar elas aqui porque elas não vão poder ser utilizadas, certo? E aí agora eu tenho que pensar em uma possibilidade de usar a mesma programação e fazer com que eu chegue da mesma forma até ali a caixa do Ludo para pegá-la e depois caminhar até a caixa do EV3 e pegá-la. Vamos pensar comigo, né? Novamente. Vamos pensar aqui. Eu quero pegar primeiro essa aqui, depois eu pego ali a caneta do pegar e vamos lá. Eu vou para frente, porque era a mesma programação. E aí, eu tenho aqui para frente e mais uma para frente antes de virar à direita. Então, mais um para frente. E aí eu virava à direita, mas agora eu não posso mais virar à direita. Então, quando eu estiver aqui, que eu ia virar à direita, eu tenho que arrumar uma solução. Que solução é essa que eu posso, assim, achar aqui nesse momento para chegar até a caixa do Ludo? Porque lembram que eu tenho que pegar esse Ludo, né? Antes de ir até a outra caixa. Eu posso fazer o quê? Eu não tenho aqui nos meus comandos nenhuma seta lateral. Eu não posso vir para o lado, né? Mas eu tenho a seta de virar à esquerda. Então eu posso virar à esquerda uma vez, virar à esquerda 2 vezes e virar à esquerda 3 vezes. Que eu vou chegar à posição que me daria do virar à direita e aí caminhar uma vez à frente e pegar a caixa do Ludo. Então vamos lá, 3 setas para a esquerda. Aqui eu tenho o card de virar à esquerda. Opa, assim. Mais uma de virar à esquerda. E agora acabou os meus cards. Então eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar mais uma seta virando aqui para a esquerda. Ok? Depois dessa seta de virar à esquerda, o que eu tenho que fazer? Eu preciso andar mais uma vez à frente, certo? E aí eu preciso pegar o Ludo. Então eu vou desenhar aqui a coisinha do pegar, a mãozinha do pegar, certo? Depois que eu pegar o Ludo, o que eu tenho que fazer? Peguei o Ludo aqui, eu vou estar virado para onde quando eu pegar o Ludo? Eu vou estar virado para lá. Então eu posso andar mais uma à frente e depois virar à esquerda, porque a esquerda eu posso utilizar, o que eu não posso utilizar é a direita. Então, vamos lá. Mais uma à frente, mais uma vez à esquerda, certo? Aqui a minha seta à esquerda. E aí eu vou andar para frente. Quantas vezes para frente eu preciso andar? Depois que eu virar à esquerda, eu vou virar à esquerda. E quantas vezes? 1, 2, 3, até chegar lá no EV3, desculpe. E eu tenho que também pegar o EV3 e preciso sair da malha. Então, vamos lá. 1, 2, 3, comando do pegar e comando mais um para fora. Então, vamos ver se dá. 1, 2, 3, mais um comando de pegar. A mãozinha aqui ficou meio estranha, mas tudo bem, né? Um comando de pegar e um comando, mais um para frente para sair da malha. E aí eu tenho uma nova, o que, gente? Linha de programação. Vocês sabem já o que é uma linha de programação. A gente já explicou. E aí eu tenho essa linha de programação nova aqui. Deixa eu deixar minhas canetas. E aí a gente vai executar essa linha de programação. Saindo daqui, ok?
E aí eu vou olhar aqui, bandeirinha verde, 1, 2, 3 para frente, 1, 2, 3 para frente, esquerda 1, esquerda 2, esquerda 3, 1 para frente. Pego aqui o ludo, né? E caminho 1 para frente. Esquerda para cá. Até aí tá certo? Ok. Agora eu tenho que andar 3 para frente. 1, 2, 3. Cheguei na casa aqui onde está o EV3. E aí eu tenho que pegar, porque eu tenho o comando de pegar. Abaixo aqui e pego o EV3. Coloco as duas juntas e ando mais uma para frente para sair da malha. Vejam só, gente. A gente fez toda a linha de programação, desde o entrar até sair na malha, e cumprimos o desafio que estava proposto, que era o desafio da lógica. Agora, eu pergunto para vocês, muito difícil? Muito fácil? Não sei. Isso depende de quanto você prestou atenção na aula e de como que você lidou com os desafios aqui. Por que a gente aprendeu isso hoje? Vejam lá. Porque a gente tem na robótica duas frentes. A primeira delas a montagem, que a gente viu na aula passada, e a segunda delas a programação, que é o que a gente viu nesta aula. Lembrem-se sempre que a programação pode ser feita de diversas formas. E como eu quero que vocês participem, a gente trabalhou aqui com a programação de setas. E você pode ter os seus cards na sua casa para poder construir isso daqui junto comigo, se você quiser fazer na hora. Ou você pode simplesmente desenhar no caderno se você quiser acompanhar com mais profundidade, certo? Lembrem-se também que, se você quiser participar da nossa aula, é só mandar um e-mail para robotica@curitiba.pr.gov.br e deixar lá a sua autorização. Envie seu vídeo ou a sua foto executando alguns das nossas atividades propostas aqui na aula. É sempre bom ver que vocês participam, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham percebido e aprendido muito bem sobre a programação desplugada, porque na nossa próxima aula a gente vai ter uma outra temática, um outro conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!